Cá estou para mais um Turismo em Destaque, a desconfinar com todas as cautelas. Ora, aqui está uma pergunta que até há poucos meses quase que nem sequer concebíamos que nos pudesse vir a ser colocada. Sem dúvida alguma que seja para a atividade turística, seja para a economia em geral, o importante, o que mais importa é que rapidamente toda a população possa ser vacinada. E toda a população ser rapidamente vacinada implica isso mesmo, toda. E toda é aquela que pertence aos países que têm acesso às vacinas, mas também aquelas que pertencem aos países que, por razões de ordem vária e diversa, não têm acesso a essas vacinas. E daquilo que nós sabemos, daquilo que já nos é dado apurar, há muitos países, ou pelo menos já há bastantes países, que estão à beira de alcançarem a tão almejada imunidade de grupo. Nomeadamente, e entre eles, o que eles porventura mais se destacam são os Estados Unidos da América e o Reino Unido. Contudo, como acho que veremos relativamente a curto prazo, apesar de isso melhorar a sua situação sanitária, por um lado, mas também do ponto de vista económico e turístico, melhorar o seu desempenho, uma coisa vai-se verificar, é que vão ficar ainda longe dos níveis económicos e turísticos registados pré-pandemia. Porquê? Porque necessitam dos demais. E isto é uma situação que nós podemos constatar, é que há muitas regiões do globo que estão muito longe, muito distantes ainda desta imunidade do grupo, nomeadamente o continente europeu, que é tão só a primeira região do mundo receptora de fluxos turísticos, e em particular a União Europeia, mas também outras regiões, como seja a Ásia-Pacífico, a América Latina ou até a África. Mas a pergunta fala-nos também em turismo de vacinas. Ora, esta é uma expressão que apareceu recentemente, há pouco mais de 3 meses, e que entrou subtão, não só na linguagem técnica do turismo, mas também no nosso léxico enquanto consumidores. E esta expressão derivou, em primeiro lugar, de o que aconteceu no estado da Flórida, na costa leste dos Estados Unidos da América. Como se sabe, este é um estado tradicionalmente de veraneio, onde muitos americanos, e não só, mas particularmente americanos, têm a sua residência, segunda residência de férias, de veraneio, e que decidiu, a partir do mês de janeiro, disponibilizar gratuitamente vacinas a todos aqueles que residiam no estado. Ora, isso levou a que não só os que lá viviam, mas sobretudo aqueles que tinham casas de veraneio, para não ficarem nas listas à espera nos seus estados normais de residência, afluíssem à Flórida, de modo a poderem rapidamente tomar a vacina. Depois assistimos a Cuba, que, como se sabe, também é um país que está a desenvolver vacinas próprias e neste momento tem uma vacina denominada Soberana 2, que está em fase final de teste e que se julga estará aprovada até ao final do corrente mês de abril, que veio também anunciar que, para aqueles que decidissem, para além dos seus próprios cidadãos, para aqueles que decidissem visitar os destinos, se assim o quisessem e se assim o entendessem, podia disponibilizar essas vacinas. E estes são exemplos que, entretanto, se têm vindo a multiplicar, já também com outros países, como a Federação Russa, como os Emirados Árabes Unidos, como os próprios Estados Unidos da América agora no seu todo, até a própria Sérvia, têm vindo a dizer que estão disponíveis para este turismo, por assim dizer, de vacinas e, portanto, para disponibilizarem vacinas aos turistas que os visitem. O que quer dizer que há uma competição muito, mas mesmo muito feroz, não só pelos escassos fluxos turísticos que neste momento existem, mas sobretudo para haver um posicionamento estratégico através deste mecanismo para que, de alguma forma, se possam os destinos posicionar na linha da frente, dando mais esta garantia, dando mais esta segurança àqueles que os querem visitar, para poderem aproveitar de imediato os fluxos turísticos e serem preferidos pelos consumidores assim que houver condições para que as viagens internacionais comecem a, não direi a voltar ao normal, mas pelo menos a recuperar algum do seu dinamismo. Bem,
naturalmente que as esplanadas estarem cheias são, acima de tudo, um excelente pronúncio, um ótimo pronúncio para a retoma da atividade turística e, no entanto, sempre e quando, e isto é um aspecto que nós não nos cansaremos de sublinhar, sempre e quando, quer por parte dos agentes económicos, quer por parte dos consumidores, todas as normas e todas as regras de segurança e higiene sanitária sejam cumpridas. E isto também prova, ou seja, o facto de termos assistido nesta semana que passou das esplanadas estarem cheias, prova que, de facto, há procura, que há um desejo de rápido regresso àquilo que designamos pela nossa vida normal, pelo nosso cotidiano, pelos nossos hábitos diários, mas também que há uma reação imediata por parte dos consumidores a partir do momento que passam a ter acesso, que passam novamente a ter à sua disposição o acesso a produtos e serviços turísticos, como aliás e na esteira daquilo que temos vindo por inúmeras vezes a repetir aqui no Turismo em Destaque. Mas para isto, para que tudo isto continue a decorrer com normalidade, é fundamental e é bom que não se caiam em exageros, que não hajam aqui descuidos, porque é fundamental que se cumpram quer as regras sanitárias, quer que exista fiscalização, porque já sabemos que de um momento para o outro toda a situação pode acabar por alterar-se. E alterar-se a situação significa recuarmos, significa voltarmos atrás. E todos nós temos consciência que, não só do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista económico, social e necessariamente turístico, voltar atrás teria um efeito devastador. Contudo, esta questão, este tema, traz-nos à memória um ou outro que já aqui aflorámos por algumas vezes no Turismo em Destaque e que gostaríamos de aqui sublinhar ou enfatizar. É que toda esta procura reprimida e, portanto, toda esta reação imediata de quando há novamente, quando volta a existir disponibilidade para aquisição de produtos e serviços turísticos, deve-nos levar a pensar na importância que é vacinarmos ou termos na linha da frente das prioridades de vacinação os profissionais das diferentes atividades turísticas. Aliás, um pouco à semelhança daquilo que alguns, ou para não dizer bastantes dos nossos concorrentes, começam já a fazer. Cito apenas 2 casos completamente distintos, seja a Turquia ou até mesmo o Estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, que deram prioridade exatamente aos profissionais de turismo que estão na linha da frente em contacto com os clientes, ou até, mais recentemente, veja-se esta semana que agora terminou e que aqui estamos a comentar, o governo da região autónoma da nossa Madeira também já disse que vai dar prioridade a todos os profissionais de turismo que estão na linha da frente para serem vacinados. Ora, isto é um alerta que aqui fica, é algo que devíamos pensar com muita seriedade, porque isso vai ser muito importante para ser mais uma garantia adicional de confiança, de segurança a oferecer aos consumidores e, portanto, vai ser mais um fator, um motivo de preferência na escolha daqueles que queiram viajar e que possam fazê-lo já nos próximos meses. Voltamos a ver-nos daqui a uma semana. Até lá, saúde e continua a proteger-se.